Bem, pessoal, então acho que dá para a gente ir começando, até porque a gente tem um horário para chamar a Maia. Então, a ideia é que eu apresente alguns dos trabalhos da Maia para vocês, até para, nesse momento, se vocês tiverem alguma pergunta, anotarem, assim, para depois a gente poder perguntar para ela, né, na chamada de vídeo. E esse portfólio que ela me enviou é um portfólio de pinturas um pouco mais recentes, e é para a gente, então, entender um pouco qual que é a pesquisa dela na pintura nesse momento. A Maia, ela é uma artista aqui de Curitiba, ela tem formação em artes visuais, ela se formou na UFPR, no The Arts, a gente é amiga dessa época, e ela, então, trabalha principalmente com pintura, mas ela já fez alguns outros trabalhos em colaboração com outros artistas, ela trabalha também com desenho, mas a linguagem principal que ela se dedica é a pintura. Eu, eu escolhi trazer essa artista não apenas pela proximidade que eu tenho com ela, né, a gente é amiga, mas porque ela, depois que se formou, fez algumas residências. E ela, hoje em dia, está morando em São Paulo, tem um ateliê lá em São Paulo, e ela está se preparando para fazer a primeira exposição individual dela lá em São Paulo também. Só que por conta da pandemia, logo no início, em São Paulo, a situação estava muito ruim, né? A situação pandêmica, e ela veio para Curitiba para ficar na casa dos pais, e ela, como está se preparando para essa exposição individual, montou um ateliê dentro do quarto dela, daqui, e ela trabalha com óleo, assim, até não é uma coisa que é indicada, né? Porque é um material tóxico e tudo mais. Ela não está dormindo nesse quarto, mas ela está usando o quarto para pintura. Então, a ideia era mostrar essa adaptação de um ateliê nesse momento que a gente está passando, assim. Eu acho que se relaciona muito também com a ideia principal, assim, do EEPP, que é a temporada síncrona que a gente está passando agora dentro do campo remoto, né? Então, vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos da Maia em pintura, os mais recentes, e falar um pouquinho, assim, sobre quais são os temas que ela se dedica, as questões formais que ela se interessa. Bem, desde o início, assim, do trabalho dela poético, ela se interessa bastante por figuração, principalmente uma figuração ligada ao corpo humano. E ela também já fez muitas pinturas de paisagem, mas atualmente a pesquisa dela, de uns 3 anos para cá, é bem ligada à questão do corpo. E essa pesquisa mais recente é ligada a um corpo meio híbrido entre corpo humano e um corpo animal. Então, esses são mais ou menos os temas que ela se propõe. Assim, eu achei muito legal que também a gente visitar o ateliê da Maia remotamente nesse momento, porque ela está trabalhando muito tematicamente com o universo onírico, assim, que se liga um pouco ao gesto surrealista que a Keila e a Fátima apresentaram no último episódio do EPP. Bem, ela também está bem interessada em discutir questões da pintura, no sentido de que ela está se interessando muito pelas bordas das pinturas, em trabalhar esse conceito da borda, digamos assim. Ela tem alguns trabalhos que ela não tem mais usado o chassi. Aqui mais uma pintura. Ela também tem usado bastante óleo sobre linho, que dá uma outra cor, assim, para a paleta que ela utiliza.
Eu acho muito interessante a questão do corpo, como ela traz esse corpo em situações muito esquisitas, em poses meio esquisitas, assim. Eu falei para ela até que eu gostei muito desse, que é um corpo meio translúcido, assim. Se vocês observarem, os trabalhos têm uma escala bem grande, ela tem trabalhado com essa escala um pouco maior, assim, até que vocês vão ver a pintura que está lá no ateliê dela, que é uma pintura bem grande. Essa tem 2 metros por 1,27 m. Ela também está trazendo os desenhos não só apenas como um trabalho de esboço, assim, ela está pensando o desenho como linguagem e como trabalho. Essa exposição ela fez, se eu não me engano, no final do ano passado, na Galeria Boiler, aqui em Curitiba, que não existe mais, hoje em dia é a Galeria Círculo lá, mas foi uma exposição com bastante desenhos e que ela interferiu com desenhos nas próprias paredes da galeria, como a gente está vendo aqui. E ela vai mostrar alguns desenhos para a gente hoje também. Outro aspecto muito legal que eu estava comentando sobre a questão das bordas, ela tem também feito algumas estruturas para projetar o desenho ou a pintura para frente, né? Então, ela construiu essa parede no meio da galeria também para interferir com desenhos. Foi uma exposição muito interessante, assim, até pensando em termos de site específico, que ela estava pensando o espaço da galeria mesmo, né, e intervindo nele. Aqui é uma pintura que eu gosto bastante, que também ela estava trabalhando essa questão das faixas, né, na parte superior da pintura. Eu acho muito legal do trabalho dela uma questão da expressividade, assim, que está presente tanto no tema quanto no tratamento pictórico que ela dá para as imagens. Essa pintura é bem grande, eu ainda não vi ela pessoalmente, tem 3,10 metros por 1,60 m. Eu acho interessante também o espaço que ela constrói para a pintura, que por mais que aqui a gente consiga perceber uma figura em primeiro plano, tem uma confusão entre figura e fundo, assim, que eu acho muito interessante. Aqui mais umas, ela comentou que esses quadros todos, ela fez uma residência numa galeria que se chama Cisterna, em Lisboa, e acabaram ficando por lá esses trabalhos. Ela é uma artista que tem uma característica interessante, assim, porque existe até uma certa mitologia dos artistas da pintura que acabam trabalhando muito sozinhos, né, dentro do ateliê. Mas desde o início, assim, do trabalho dela de pintura, ela trabalhou em ateliês colaborativos, né? Ela trabalhou, como o Jack estava comentando no início, na Galeria Soma, que hoje em dia é o PF, coordenado pelo Eduardo Amato, que lá ela tinha o próprio ateliê, mas eram vários ateliês de artistas juntos. Ela também participou por um tempo de um grupo de estudos de pintura em São Paulo, orientado pela Regina Parra e pelo Rodolfo Parigi, que são 2 artistas também da pintura de São Paulo. E a ideia é que os artistas apresentem as pinturas e discutam, né? Então também é um pensamento coletivo de pintura. Ela participou do Núcleo de Artes Visuais do SESI, orientada pelo Ricardo Basbaum, que também era uma prática coletiva de
de estudo da pintura, não, nesse caso era ligado à arte contemporânea, né, mas ela também estava ali junto com outros artistas. E ela também participou do projeto de extensão de pintura do Geraldo Leão no The Arts na UFPR, que ele também orienta artistas aqui na cidade faz bastante tempo. E a Maia foi aluna dele durante a graduação também. Aqui essas pinturas, elas são do que eu estava comentando com vocês, que ela está se interessando para outros formatos, né? Ela tem esses formatos mais orgânicos de pensar a pintura saindo um pouco do plano e indo para o espaço, que é nessa espécie, assim, de um formato de tapete, de uma tapeçaria, que ela está se utilizando aqui, e também algumas pinturas com recortes feitos diretamente na tela, então tira um pouco esse formato mais retangular. Daí tem essa, que se eu não me engano, essa pintura estava naquela exposição Estamos Aqui, feita pela curadoria da Ana Rocha no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Então, esse é mais um exemplo dessa pesquisa que ela tem feito, das pinturas invadindo o espaço, né, digamos assim, aqui com uma paleta um pouco mais aquosa do que aquelas que eu mostrei no início, né, que ela está com uma paleta de cores um pouco mais vibrante nessas últimas pinturas que ela tem feito. Aqui mais uma visão dessa pintura instalada no espaço. Essa aqui ela fez quando estava participando da residência no Pivô Arte e Pesquisa lá em São Paulo. Aqui também a gente vê esse tratamento um pouco mais aquoso da pintura, né? Parece até... É um tratamento mais de aquarela, digamos assim, mais aguado, com um pouco menos de definição do desenho, né? Detalhe. Eu vejo que recentemente ela tem colocado títulos nos trabalhos que reforçam um pouco um certo interesse narrativo na pintura, né? Eu acho que justamente por ter essa figuração e ser uma figuração muito expressiva, é uma pintura que tem esse desejo narrativo, digamos assim. Isso é uma impressão minha, não foi algo que a gente conversou, mas eu acho que ela enfatiza isso um pouco com a atribuição de títulos que não necessariamente parecem ter uma relação direta com a pintura, mas que são sugestivos para a imaginação, assim. Eu fico pensando um pouco nessa situação entre título e pintura. Aqui mais uma situação dessas em que ela está bem interessada em pensar outros formatos que não o quadrado ou retangular para pintura, né? Aqui com essa base em madeira, assim. E aqui dá para ver muito bem essa questão do híbrido entre um animal e o corpo humano, que eu estava mencionando, assim. Aqui uma pintura que tem um rasgo na própria tela. Aqui um detalhe da pintura. Acho muito legal a maneira como ela vai incorporando o desenho também na pintura. Aqui mais uma pintura que conjuga várias das situações que eu mencionei, né? Esses corpos em poses não tão usuais, digamos assim, os recortes que ela faz direto na tela.
esse formato mais orgânico que ela consegue para pintura a partir dessas interferências que ela faz. Aqui, esse trabalho com cores um pouco mais sóbrias. Esses trabalhos eu acabei não vendo pessoalmente, mas deve ter um impacto bem interessante, assim, pela escala e por essas escolhas, né, de recortes que ela faz nas imagens. E que, além de um universo onírico, eu vejo, assim, também uma questão até do grotesco, de um corpo animalesco, assim, que vai se delineando nessas imagens. Aqui alguns trabalhos mais antigos, de 2018, mas que ainda estão bem próximos dessa pesquisa dela atual. Essa foi de uma exposição que ela fez na Galeria Zipper, em São Paulo. Tem esse trabalho que eu quero ver se tem uma vista melhor para mostrar para vocês. Aqui. Ela também começou a construir umas estruturas em madeira e tela para fazer esses objetos que são uma pintura porque estão fixados na parede, né, mas que se projetam para o espaço. Aqui uma pintura que ela deixou alguns espaços da própria tela. E aqui uma pintura de uma fase que ela estava investigando muito essa questão dos dentes, assim. Dos dentes a partir dessas visões de investigação odontológica mesmo, assim. Que ela estava muito interessada nesse tema. Bem, aqui é o fim do portfólio. E eu vou... Alguém tem alguma pergunta antes de eu chamar ela? Ou já posso chamar? Oi, estão me ouvindo? Oi, Maia. Estamos te ouvindo. Os outros estão com o microfone fechado, né? Isso, a gente está em 70 pessoas na chamada. Uau, quanta gente! Sim. É uma turma de 70 pessoas? Na verdade, o campo remoto, ele une todas as turmas da Belas. Então, são todas as turmas juntas. Que legal. Maia, muito obrigada por aceitar o convite de participar hoje. Eu acabei de mostrar o seu portfólio para eles. E estamos muito felizes em conhecer o seu ateliê quarto. Quero que você fale um pouco sobre isso. Mas seja bem-vinda, agradeço muito mesmo o aceite do convite. E eu vou deixar aberto para que as pessoas possam ir fazendo perguntas, né, para ser bem dinâmico assim, mas eu acho que num primeiro momento você poderia mostrar um pouco do seu ateliê que você arranjou nesse momento, né, e falar um pouco como tem sido a sua dinâmica de trabalho nesse período. Legal. Tá, queria também agradecer muito o convite, fiquei muito, muito feliz e estender também para que
o desejo de que em breve a gente possa realizar essa visita fisicamente também, mas ao mesmo tempo é muito legal que a gente está viabilizando esses lugares, né, meio voláteis, mas que existem também, assim. E estou bem feliz, porque hoje é meu último dia nesse ateliê, eu estou voltando para São Paulo, então vocês estão me pegando num momento bem especial também. Uhum. Então, vou resumir praticamente, assim, como que foi estar aqui nesse lugar. Essa é a casa onde eu cresci, a casa dos meus pais, em Curitiba. Hoje em dia eu moro em São Paulo. Faz um ano, eu me mudei para lá desde que eu entrei na residência do Pivô, no começo do ano passado. O Pivô é uma instituição super legal, que eu sugiro também todos os alunos e pesquisadores conhecerem. Eu acho que é o maior espaço de residência artística do Brasil, assim, e, enfim, eles têm uma programação muito, muito ampla, muito legal, o processo seletivo também passa por questões bem interessantes, e eu acabei fazendo ano passado a residência por 3 meses, e nisso eu acabei mudando para São Paulo. Hoje em dia meu ateliê é em São Paulo também. E por conta da pandemia, eu acabei vindo passar um tempo aqui na casa dos meus pais e acabei ficando muito mais do que eu imaginava. E como eu estou com uma exposição agendada, que já foi postergada um pouco também por conta da pandemia, eu estou com uma exposição agendada e eu tinha que produzir. Então, por incrível que pareça, eu estou produzindo dentro do meu quarto, assim, que é um espaço bem pequeno, comparado com o meu ateliê, e também como meus trabalhos eles têm uma escala grande, a coisa foi se tomando forma aqui de uma maneira caótica, assim. Mas eu acho que é bem legal também eu dividir com vocês, assim, porque eu percebi já com, enfim, o curto período, né, que eu tenho de pesquisa e trabalho, que eu acho que em comparação com N e outros artistas, eu ainda estou num momento que é bem começo, assim, em algumas coisas. Mas eu já percebo o quanto o trabalho ele pede uma escala e, ao mesmo tempo, ele já tem uma dinâmica de existência que, rapidamente, eu já consegui trazer para cá, assim. Isso da escala eu enfatizei um pouco mostrando o teu portfólio, como os trabalhos têm essa dimensão de uma pintura maior, assim. Uhum. Eu vou mostrar também esse trabalho que eu estou produzindo aqui e vocês vão conseguir mais ou menos perceber. Mas algo que eu acho legal falar também, que eu acho que eu só consigo fazer essa dinâmica móvel por conta de outras experiências, assim. Então, acho que a mudança do meu ateliê daqui de Curitiba para São Paulo, de São Paulo quando eu fiz a residência, e daí ano passado também eu fiz uma outra residência em Portugal. Então, essa coisa do ateliê móvel, onde eu sei rapidamente o que eu preciso e parece que tem até uma certa estética que eu estabeleço para que o trabalho possa tomar, assim, tipo, início. Isso também me proporciona uma certa mobilidade, que eu acho que com a prática eu fui entendendo um pouco que funciona, até o máximo que funcionou dentro do meu quarto, assim, acho que eu levei para essa radicalidade também. E, enfim, eu trabalho com pintura hoje em dia, e a minha pesquisa ela nasce bastante do desenho. Pessoal, para mim, cortou um pouco o seu vídeo agora. Agora voltou. Agora voltou? Uhum. Sim. Então, a minha pesquisa ela nasce do desenho, e eu acho isso também bem importante falar, assim, de onde as coisas nascem, sabe? Então, o desenho ele tem um lugar bem grande no trabalho, assim, também. É meio onde tudo se embriona, assim. E eu acho legal, vou mostrar para vocês aqui também um pouco. Como eu vou organizando os desenhos também. Então, o desenho ele exige para mim uma certa agilidade, assim. Para mim é bem importante que eu consiga fazer as coisas numa velocidade onde essas imagens
venham rápido, assim, à superfície. Então, e é daqui que eu vou fazer sempre as pinturas. Então, elas vêm desses desenhos, que aqui tem alguns poucos separados, mas eu já tenho uma dinâmica onde eu vou fazendo nesses cadernos grandes e vou arrancando as páginas e vou e volto no desenho. Eu consigo, às vezes eu entro com algumas intervenções, com tinta, mas é meio uma coisa do caderno das ideias, assim. E também ele já resolve muita coisa do trabalho, assim, em si, nesse momento. Daí tem umas ideias ruins também, que eu acho que é legal falar que isso existe. Ideias que nunca saem. E é sempre dos desenhos onde eu vou partir para as pinturas. Então, por exemplo, essa pintura que eu estou fazendo, que ela ocupa praticamente toda a parede do meu quarto, ela surgiu desse desenho aqui. Então, é claro que não é uma regra. Eu acho que é importante a gente também falar que no próprio processo é importante que o artista ele quebre suas próprias regras. Então, ao mesmo tempo que eu crio o desenho, para mim é legal, quando eu vou para a pintura, adicionar algumas outras coisas ou perceber algumas mudanças. Então, eu estou nessa pesquisa onde, para mim, está sendo importante pensar a borda da pintura, tem adicionado desenhos e outras informações à borda, pensar a borda como um espaço dentro da pintura e também assumir a pintura como um processo de tempo, de vai e vem, de entender da escala, do tamanho das coisas. Alguns trabalhos, eu não sei se, acho que a Isa comentou no portfólio, onde eu estava trabalhando com recortes também. Então... Sim, eu mostrei esses. Eu tenho essa certa pulsão de experimentar, assim, e, de certa forma, isso traz uma dinâmica, assim, uma dinâmica para o meu próprio processo, mas também é importante para mim fazer as coisas que estão no meu alcance, na escala do meu corpo. Então, as pinturas, elas acompanham um pouco isso, esse desenho, que eu acho que acaba sendo um pouco espelho, um pouco não. Enfim, eu acho que é legal também se alguém quiser perguntar ou tiver alguma curiosidade sobre o trabalho. Então, Maia, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi isso da rapidez do desenho que te interessa, que para você faz sentido ter uma imagem rapidamente, né, que venha à superfície, e que isso eu acho que você não explora só na linguagem do desenho, né, porque na pintura você também tem um processo muito rápido de realização, assim, né. Queria que você comentasse um pouco quanto tempo demora para você fazer uma pintura como essa que está no teu ateliê hoje, que eu acho que essa é uma parte um pouco surpreendente do trabalho também. Sim. É algo que me ocorre bastante, assim. Então, como os desenhos, eles são meio essa captura de imagens de memória, eu sempre tenho muitos livros, muitas referências, assim, que é meio uma coisa para bater o olho e voltar pro trabalho, assim, tipo... Então, sempre vou ter... Opa! Um tombo aqui. Eu sempre vou ter várias referências, várias imagens, mas para mim essa coisa da agilidade é um pouco também fisgar, pescar imagens que, se eu for processar de uma maneira muito metódica e racional, elas vão me escapar, assim. Então, e a pintura, assim, ela acompanha bastante disso. Como também ela parte desse processo de vídeo do desenho, então já tem um tempo que antecipa o fazer dela, eu faço rápido. Então, essa pintura, por exemplo, eu já fiz 3 sessões nela. 3 dias. Não seguidos, mas, tipo... Mas, ao mesmo tempo, para mim, é muito importante esses intervalos de olhar e a imagem também vir aos poucos, porque eu não sei se os outros artistas aqui presentes
presentes sentem isso, mas tem um certo maravilhamento com a imagem quando você cria, assim. Eu me sinto um pouco apaixonada por aquela imagem que eu criei e não percebo os defeitos ou questões que ela pede, né, para ser mudada e aperfeiçoada. Então também eu faço rápido, mas para mim também é importante esse tempo de decantação da imagem, onde tipo eu faço, putz, vem tudo isso e aí depois de alguns dias eu vou de novo e deixo alguns dias e vou de novo. Então isso é uma coisa também que eu acabo fazendo mais de uma pintura ao mesmo tempo. Aqui nesse momento dentro desse quarto não, mas no meu ateliê para mim é bem legal fazer uma ou duas pinturas ou às vezes algo pequeno junto para ter também esse tempo de câmbio assim entre uma coisa e outra, sabe? Sim, achei legal que eu fiz essa pergunta e o Daniel também fez a mesma pergunta. Mas calma, alguém abriu o microfone para perguntar? Eu abri. Eu quem? Luísa. Luísa, pode falar. Eu fiquei curiosa de saber se os desenhos que você faz... Bom, primeiro, oi, Maia. Oi. Muito do seu trabalho. Gostei muito de ver o portfólio. Obrigada. Eu fiquei curiosa se o teu trabalho que você faz no caderno, ele é um meio para chegar na pintura e a peça final é o quadro, ou se você também tem os desenhos no caderno como um trabalho final. Legal você perguntar isso. Sim, eles às vezes são trabalhos finais também, porque isso foi uma coisa que eu fui assumindo muito com, por exemplo, visita no ateliê. É impressionante como o desenho, muitas vezes eu me lembro da faculdade, por exemplo, de entender que o desenho tinha uma certa hierarquia com relação à pintura, que ele estava abaixo. E é uma coisa completamente pequena nesse sentido, porque o desenho cada vez mais eu percebo como ele tem uma riqueza e uma crueza e uma verdade ali. Então, assim, toda vez que eu recebo alguém no ateliê, as pessoas vão, mas os desenhos. Então, tipo, procuravam muito isso, muito como um lugar de conexão, assim, e não só de processo com o trabalho, assim, com uma força independente. E no final do ano passado eu fiz uma exposição aqui em Curitiba pequena, só de desenhos, e foi muito legal, onde eu trouxe os desenhos para o espaço e brinquei um pouco com a escala, com o fundo da parede. Mas eles acabam, hoje em dia, sim, eles são trabalhos finais também, assim. Então, é claro que também eu acho que é uma coisa que isso me veio também, acho que da faculdade, como uma coisa muito positiva, a ideia de editar o próprio trabalho. Então, assim, não é tudo. Você é a única mediação entre o trabalho e o mundo. Então, assim, se você não for escolher o que você vai dividir, vira tudo e você perde o discurso, assim. Isso também, assim, independente do trabalho, porque depois que você mostra que ele já está no mundo, ele não é mais teu, né? Completamente, assim. Então, até isso existir é uma escolha tua. Então, também, os desenhos, os que eu decido mostrar, expor e, enfim, dividir com um público são coisas que eu escolho, assim, também. E tem muitas coisas que eu falo, putz, muito especial. E tem muitas coisas que encontro no desenho e eu não consigo repetir na pintura, assim. E quando isso acontece, eu fico tipo, putz, o desenho ele tem uma força, sabe? É também uma coisa que é muito única, assim. Então, sim, ele é também trabalho. Maia, o Vivaldo, ele perguntou, ele está sem microfone hoje, por isso eu vou ler a pergunta. Ele falou que como acontecem as escolhas das figuras e a relação das cores. Isso até é uma pergunta que eu também tenho, porque não são... por mais que você esteja falando do desenho, assim, eu acho que, como ele é importante na pintura, tem uma expressividade, eu acho, né, que vem um pouco disso. Eu acho que essa é uma dúvida, assim. Então, o Vivaldo, ele pergunta como acontecem as escolhas das figuras e a relação das cores. Sim, então, vamos para as escolhas das figuras. Eu acho que eu tenho um processo meio de engolir, assim, várias imagens, e eu acho que também é legal falar isso, que eu nunca fui... Eu sempre desenhei muito,
mas eu nunca tive um desenho, não sei se é essa palavra, mas realista ou condizente com a imagem que eu estava vendo. E nisso também eu comecei a perceber que, não só pela minha não técnica, mas pelo que eu achava legal, eu comecei a encontrar um caminho onde eu faço uma certa tradução, uma distorção. E isso também começou a gerar uma linguagem, assim, onde eu encontrei também um desenho, um traço meio meu, mas por um lugar onde eu também achava que eu não sabia desenhar bem, mas ao mesmo tempo isso me fez encontrar um caminho que começou a se tornar, eu acho que também uma certa identidade dentro do desenho. E eu tenho uma escolha, no geral, de desenhar coisas que são humanas ou sobre-humanas, nesse sentido. Então, assim, eu olho muito iconografia antiga, desenhos originários, por conta desse traço, dessa coisa da representação do corpo de uma forma quase não real, assim. Eu acho que me interessa também muito isso, assim, trazer para o lugar da pintura, do desenho, coisas que não são literais ou reais, assim. E também, mais um exemplo que é legal, eu olho muito ilustração erótica antiga, eu olho muito pintura clássica, e não quer dizer que no trabalho esse vai ser o tema, o assunto, mas eu vou também consumindo um pouco imagens da própria história da arte, assim. E às vezes agora eu estou num momento também que eu estou fazendo umas figuras que são meio cômicas, assim. Por exemplo, esse desenho aqui. Esse desenho. Ele vem de uma coisa que é meio quase um cartoon, assim. Enfim, eu também gosto de me surpreender com o que eu desenho, assim, dessas imagens. Quando essas imagens aparecem, eu fico meio tipo, legal. Mas também eu gosto muito de deixar fluir, mas é muito pouco, eu quase nunca faço desenho de observação, por exemplo. Para mim é bem legal um certo processo de colagem, memória mental, assim. E quanto às escolhas das cores, aí é algo um pouco mais intuitivo, assim, porque eu sempre tive isso, assim, de trazer. Claro que eu olho também, nesse momento, muita pintura clássica, assim. Às vezes um detalhe ou algo assim, eu tenho em mente, quero uma figura clara, quero uma pintura clara, quero uma pintura escura, mas eu nunca fui uma artista de construir paleta, por exemplo, antes. Eu vou fazendo algumas misturas na própria tela, às vezes também, e isso tem a ver com algumas descobertas do material que eu uso. Hoje em dia eu uso linho só, que eu vi que é um material que, ficou legal com a fatura que eu trabalho com a pintura. Eu consigo alguns efeitos que eu não conseguia, talvez, em outros tecidos. Então, é um pouco de referência, mas é um pouco de intuição também. Eu gosto muito de pensar nessas escolhas, nessas eleições dentro do trabalho, que elas não têm necessariamente um grande porquê, sabe? Uma certa autonomia também do que é a arte, do que é o fazer arte, assim. Eu acho que eu tendo a tentar ligar um pouco mais essa intuição, assim. Sim, isso é legal porque você comentando isso, eu percebo que o seu desenho, então, como ele não vem da observação, ele vem um pouco do seu conhecimento do mundo, né? Dessas imagens internas também. Então, acho que esse dado que você traz, assim, de informação de como você desenha é muito interessante. Mas tem mais perguntas. A Raíssa perguntou quais são as suas inspirações para poder criar os desenhos e as pinturas. Acho que você já respondeu um pouco isso, mas se quiser comentar um pouco mais sobre inspirações. E a Maria Virgínia, ela perguntou como que você escolhe o desenho que vai ser uma pintura. Né? Qual o desenho que você fala, esse vai ser o desenho, então, que vai para uma tela. Travou um pouco, mas a pergunta foi como que eu escolho os desenhos que eu escolho pintar? Isso, primeiro da inspiração, você já comentou um pouco, mas se quiser falar mais, e também quais são os desenhos que você elenca para ir para pintura.
Isso. Então, para mim também, a inspiração, a Isa que conhece um pouco mais, acho que o meu processo e com o tempo, assim, eu assumo um discurso bastante de quase não inspiração, assim. Para mim, cada vez mais observo o fazer como a força motriz do trabalho, assim. Então, não sei, talvez não a mim ou ao meu processo não condiz uma ideia de, por exemplo, uau, estou muito feliz, vou pintar, ou estou muito triste, vou pintar. Para mim, o que mais traz o trabalho ficar cada vez melhor quanto mais eu faço. Então, isso também é uma coisa de treino da mão, de uma conexão cabeça e mão, é uma coisa também ligada ao corpo, assim, eu acho. Quanto à relação de escolha dos desenhos, é interessante, porque tem algumas coisas que me chamam a atenção quando eu faço essa edição ou acabo de fazer, tem alguns que eu já penso, putz, isso vai dar uma boa pintura, sabe? Mas também eu acho muito legal falar de como eu sempre deixo os desenhos do meu ateliê. Então, eu sempre deixo à vista os que eu acho que são interessantes para o trabalho. Então, assim, como eu deixei aqui na parede do meu quarto, para que quando eu estou fazendo uma pintura, eu possa olhar e ter minha própria referência e adicionar alguma coisa ao trabalho. Então, às vezes, tem um pedaço de um desenho, um pedaço de outro, eu vou fazendo um Frankenstein, assim. Mas isso, para mim, de ter à vista os desenhos é muito importante, porque eles acabam entrando no trabalho também, assim, como uma referência do que eu já fiz, assim, e eu vou tendo umas sacadas nesse vai e vem da pintura para o desenho. Sim, eu fiquei super surpresa de ter visto esse desenho que está muito parecido com a pintura, que eu achava que você tinha um pouco, que você acaba pegando de vários desenhos, então eu fiquei super surpresa de ter visto essa tradução do desenho tão quase mimética, assim, né? E surgiu mais uma pergunta aqui. A Magu, ela comentou que ela é sua fã. E ela adorou os títulos dos trabalhos e como eles surgem. Que bom que a Magu perguntou isso, porque eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Uhum. Porque quando eu estava mostrando o portfólio para eles, eu achei que a sua pintura, como ela é figurativa, ela já tem uma carga de narração, né? Você já está contando uma história ali. Eu acho que isso acontece não só por ser figurativa, mas eu acho que pela expressividade também, de alguma maneira. E aí, os títulos que você tem atribuído aos trabalhos são títulos que também apontam para essa história mais narrativa, como que eu posso dizer assim, quase que fabular de alguma maneira, sabe? E não necessariamente elas têm a mesma... Os títulos, eles não se relacionam diretamente com os trabalhos, né? Eu vejo que eles adicionam uma camada. Então, a Magu pergunta que ela adorou os títulos e como eles surgem. E eu também acrescento que isso também me chamou a atenção. Travou Legal. um pouco? Então. Maio, não. Não, eu ouvi. Eu travei para vocês? Não, não. Não, eu escutei a pergunta. Beleza, então tá. Tá. É legal isso, porque a coisa dos títulos, assim, para mim às vezes é meio difícil. Eu nunca dou título antes, é um processo que vem muito depois, assim. Eu acabo dando título quando eu vou, não sei, quando eu entro para uma exposição, ou quando eu coloco no meu portfólio, ou quando eu quero, sei lá, escrever um edital, algo assim. Porque eu acho que é muito delicado a coisa do título, porque ele, como eu estava falando dessa certa hierarquia entre o desenho e a pintura, é muito louco como um título, ele também, pela escrita, por ser uma outra linguagem, ele pode atravessar aquilo que a gente está vendo. Isso pode ser muito positivo, mas isso também pode minar qualquer leitura e interpretação do trabalho, assim. Porque... não sei, ou ele pode ser também apenas um acessório, assim, mas eu não gosto de pensar como título como uma tradução do trabalho, por exemplo. Eu gosto de pensar
bem isso como você falou, como um certo paralelo, com esse certo ar de fábula, ou com uma ideia de fundo, com algo que ainda deixe essa porta aberta, assim, para uma certa interpretação. Eu não quero contar o que o trabalho é através do título, assim. E acaba que os títulos, eles vêm de coisas que eu leio, então, ou frases que eu escuto e penso, eu vou anotando, assim, frases e de textos que eu leio, literatura, normalmente, assim. Então, esses tempos eu estava lendo um livro do Saramago e entraram vários títulos aí de trabalhos do livro que eu estava lendo. E é um pouco também um certo roubo, assim, né? Tipo, eu não preciso dizer que é dali, mas tem gente que já percebeu quando eu postei ou não. E às vezes eu mudo alguma coisa. E assim, muito honestamente, para mim, se eu não tenho o que dizer, eu provavelmente não vou pôr título, sabe? Porque, como eu falei, assim, a palavra ela pode ser uma tradução do trabalho, e isso eu não quero, assim. Para mim, a imagem ela tem uma força tanto quanto a linguagem, a escrita, a fala. Então, eu tendo um pouco a acreditar bastante, assim, nessa coisa da própria imagem. Mas eu também acho que a coisa do título, às vezes, pode ir para um lugar mais divertido, uma coisa meio mais simples do que o trabalho é. Não sei, essa pintura, por exemplo, tipo, eu ainda não decidi o título, mas ela tem algo bem banal, que é uma cena de uma pessoa fazendo xixi. Não sei também, às vezes é isso, sabe? Eu acho que é importante também assumir essas imagens que vêm à superfície e às vezes eu acho que é legal não ter uma certa prepotência de dar um super título, uma sacada. É uma coisa simples, assim, o poder tá em como essa imagem está sendo resolvida, assim. Eu acho que a questão é sempre essa. O título, ele nunca pode ser uma muleta, assim, para o trabalho. Essa é a minha opinião, assim, com relação a isso. Sim, e aproveitando sobre os títulos, a Priscila, ela perguntou se existe um motivo do porquê você coloca em inglês, porque no portfólio estava em inglês. E se são originalmente em inglês? Não, sou em português. Uhum. E se estava em inglês é porque é um portfólio que eu tenho bilíngue. Isso é muito legal também, para acho que todo mundo tem em mente. Assim, vivemos num mundo onde que é importante também o trabalho ter um certo alcance. Então, eu muitas vezes mando portfólio em inglês e português para instituições, ou às vezes quando eu me inscrevo em residência, normalmente pede em inglês, ou enfim, pessoas de fora. É importante ter também tudo traduzido, assim. Mas e até legal que esse foi o portfólio que a Isa mostrou, mas os títulos são em português, assim, e eu sou do Brasil, então eu escrevo títulos em português e normalmente coloco a tradução em inglês. Maia, o Robson, ele comentou assim: dei uma olhada no Instagram da Maia e achei interessante ela usar uma extensão para o pincel, talvez para deixar mais orgânica a forma. Ela faz toda a pintura com extensão ou tem uma variação de materiais? Ah, isso é uma pergunta muito legal, eu também tenho essa dúvida. É sobre o fazer mesmo, então vou mostrar, tá aqui. Né? Isso daqui é uma super gambiarra que eu fiz. Então, eu não sei se tem alguém aqui que é pintor clássico e técnico e entende muito bem disso tudo. E se tiver, a pessoa vai me matar. Porque isso daqui, ele é um negócio para quem quer um certo controle da pincelada e faz uma pintura normalmente muito mais encorpada nesse sentido, utiliza isso como um apoio. Então, você coloca isso na tela e apoia a sua mão. Enfim, eu não sabia que era para isso, eu olhei isso e falei, uau, genial, um extensor de pincel. E daí acabou que eu uso ele para começar a pintura normalmente. Então, eu coloco um pincel aqui, eu coloquei umas fitas, porque eu comecei a perceber que isso me dava um controle diferente do desenho em escala. Então,
quando eu ia muito próximo, só com essa distância da minha mão pro giz, enfim, ou até pro próprio pincel, eu não tinha um recuo e um distanciamento e um certo jogo na hora de fazer. Então, também isso é uma coisa que, assim, eu fiz, porque eu comecei a perceber no meu trabalho que isso era legal. E também eu não posso deixar de não referenciar aquelas imagens do Matisse pintando na cama com um puta extensor, assim. Então, são coisas que quando você testa e vê, quando eu fiz, eu falei, nossa, tipo, deu muita diferença em chegar nessa imagem do desenho dessa forma, assim. Porque o desenho ele vem numa escala, quando eu vou passar para a pintura, vem em outra. Então, não se resolvia muito fácil, viam deformações que eram de conter um pouco, né? Essa distância, assim, esse gesto. Porque o gesto, para mim, no trabalho é bem importante. Então, isso também amplificou um pouco, sabe? O tamanho do pincel, tudo isso você vai descobrindo, assim. E ainda estou descobrindo coisas, assim, dentro do fazer, assim, o trabalho. Eu acho que um outro material que você usa, que pode ser um pouco mais associado a um... Aliás, pode gerar um traço mais parecido com o desenho, são os bastões, né? Ou você não está mais trabalhando com isso? Eu uso bastante esse bastão. E é bem legal, eu conheci quando eu estava na faculdade, o Geraldo Leão foi o meu professor, e eu me lembro que ele me deu um. Ele falou, vai ser legal você usar. Eu me lembro que na época ele me mostrou o trabalho do De Kooning, falou que tipo, ia ser uma referência legal e tal. E daí ele me deu um bastão, e desde aí eu uso muito, assim, esse material, que é um óleo em barra, e que também eu consigo algumas texturas, algumas coisas. Por exemplo, vou mostrar aqui. Essa parte da pintura eu fiz toda com um bastão. Então eu consigo uma textura que é bem gestual e, enfim, vai adicionando camadas. E dá para ver que é bem diferente, por exemplo, dessa parte aqui que tá o linho praticamente cru, assim, que esse bastão de óleo. E é um material que, para mim, é bem também quase do infantil, assim, é bem gostoso fazer. E para mim também é isso, eu gosto de fazer isso, assim. Não é uma coisa que é difícil ou sofrida para mim. É algo que, para mim, também é importante que seja prazeroso, assim, e legal. É legal mostrar os materiais, porque às vezes isso também é uma coisa que gera muita dúvida quando a gente vê o resultado final da pintura, né? Acho que tem esse interesse, assim, em saber o processo técnico mesmo, né? De como foi feito, assim. Maia, a gente está perto do... muito também com relação a... Não, pode falar. Não, essa descoberta do fazer, assim, porque eu não tenho uma formação mais técnica, assim, com relação a isso. A Federal do Paraná, por exemplo, eu não sei se a Belas foca nisso ou não, mas no The Arts nunca tive uma aula técnica sobre pintura. E eu sou meio grata a isso também, porque eu acho que nunca tive vícios, ou também penei um pouco para entender algumas coisas, e ainda pena, mas ao mesmo tempo rola essa descoberta, sacadas que trazem uma certa singularidade para o trabalho, né? Eu podia perguntar? Sim, quem é? Só oi, Carlos, pode perguntar. Bom, primeiro, gostei bastante do trabalho seu. Acho bastante, de longe, assim, você vê bem abstração na coisa, né? Tem bastante abstração, assim, principalmente de longe. Muita cor. Mas eu queria te perguntar mais sobre outra coisa. Oi? Eu tinha uma curiosidade que você falou da residência, não? Isso. Não, residência, né? Residência é o termo. Isso. E você optou por residência e não, de repente, um mestrado ou um doutorado, assim, eu imagino que seja coisa bem distinta uma da outra, até queria saber se você sabe essa distinção e por que você optou por residência, no caso?
Legal. Essa dúvida. Então, é bem legal até você falar isso, porque ainda tenho bastante esse desejo de fazer um mestrado na minha formação, assim, mas eu não quero que soe, eu não quero tirar ninguém desse lugar da universidade, por favor. Mas eu, em algum momento também eu percebi que no meu trabalho era muito importante um fazer de uma maneira mais fluida, assim. E eu acho que também o mestrado, por mais que seja em prática, né, que é o que eu gostaria de fazer, por exemplo, nesse momento que eu estava, que eu ainda estou, eu acho que poderia limitar algumas coisas assim que estão aparecendo no trabalho. E para mim, na minha prática, a ideia de residência artística funciona muito, assim, tipo, é uma coisa. Eu já fiz 3 residências e eu, enfim, me interesso muito por isso, por esse lugar de convergência, de conexão, de diálogo entre outros artistas, de uma instituição normalmente independente, como cenário de fundo. Eu acho que a relação é outra. Mas o mestrado, ele, claro, ele te dá eu acho que uma capacitação talvez teórica e bibliográfica que para mim também eu acho legal, mas ao mesmo tempo, nesse momento que eu estou fazendo pintura e que eu estou nessa coisa do fazer, a residência ela foi muito mais interessante, assim. Eu te perguntei porque não, eu te perguntei não mais porque eu não conheço a residência com esse termo talvez, porque de repente você tem uma pessoa que trabalha com um artista no ateliê e a residência não é isso também, né? Como é que é a residência? É mais, igual você estava falando, é mais dinâmico, mais gente. E não para comparar com o mestrado, não foi nem nesse tom. Assim. Eu acho que vai depender de cada instituição. No Pivô, por exemplo, que é essa residência em São Paulo que eu fiz, era uma turma de 15 artistas, se eu não me engano, e tinha gente de fora, tinha gente fora do Brasil, tinha gente de São Paulo, tinha gente que não, e a gente produzia no mesmo espaço, mas cada um com a sua pesquisa, e tinha um programa de palestras, falas, idas em ateliês de outros artistas, era um programa muito rico, assim. Mas eu também, a última residência que eu fiz em Portugal, era eu sozinha. Completamente sozinha, foi uma residência muito para produzir e para eu ter uma experiência de deslocamento que me interessava na época, assim. Então, eu acho que também vale muito pesquisar cada instituição e se alguém que tem vontade de fazer uma residência... A primeira que eu fiz, eu estava ainda na faculdade até, no último ano da faculdade. E foi mais curta, assim, foi 1 mês, eu acho, 1 mês e meio. O Pivô já foram quase 4 meses. Tem residências que são 1 ano, por exemplo. Então, eu acho que vale muito buscar também residências que interessam através da sua prática, e não ir só com uma ideia, eu quero ir fazer porque eu quero estar fora. E eu acho que é legal ter um certo alinhamento, assim, com a prática e com a proposta da instituição, né? Uhum. Tá bom. Obrigado. Isso eu até comentei um pouco com eles quando eu estava apresentando o portfólio, por conta que você, por mais que seja uma artista da pintura, né, pelo que eu acompanhei até o momento, você nunca produziu sozinha. É esse momento agora que você está com o ateliê em São Paulo, que é a primeira vez que eu acho que você está produzindo sozinha, por mais que você divida ele com outra pessoa, né? Mas eu assim, não tô sozinha também lá, mas é uma experiência um pouco menos coletiva, mas que desde o início você produz, você trabalha na pintura coletivamente. Eu acho que essa é uma experiência muito legal. E até você comentou como que isso se desdobra no teu trabalho a partir por exemplo, que você começou a olhar os desenhos de uma maneira diferente, né? A partir dessa convivência, né, com outras pessoas no espaço. Sim. Para mim, isso sempre foi... Acho que cortou, mas agora voltou.
começa por uma questão financeira, a coisa de dividir o espaço, sempre dividi desde o meu primeiro ateliê até agora, por uma questão financeira, né? Porque é um aluguel, é um espaço. Mas também eu percebo que eu funciono em diálogo com outras pessoas, assim. Eu nunca fui uma artista muito de ficar dentro de uma redoma, de uma concha, assim. Eu preciso me concentrar para trabalhar, mas para mim também é bem importante estar em diálogo para perceber algumas coisas no trabalho. Então, eu acho que isso também é muito legal. Meu primeiro ateliê aqui em Curitiba, eu dividia com uma casa com outras 10 pessoas, acho, assim. E foi uma maneira, claro, que era como a gente conseguia pagar, mas também trouxe muita, muita coisa legal, assim. E foi bem importante ter um espaço para trabalhar. Sim, eu acho que essa experiência coletiva, ela enriquece muito o trabalho pelas conversas mesmo, né? Eu acho que isso é visível no trabalho, que você está dialogando ele com outras pessoas, assim. Então, o trabalho é seu, você tem autoria, mas eu acho que é uma prática coletiva, assim, de pensar o trabalho mesmo, e que isso é incorporado na tua poética de alguma maneira, assim. Mas estamos agora às 4h15, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? Eu achei ter ouvido um microfone. Ah, o Rafael perguntou. Ele perguntou o seguinte: Maia, para artistas jovens que estão saindo da faculdade, como é entrar nesse mercado da arte? Além da sua produção artística, como contatos, conhecimento de editais e etc. Você ouviu, Maia? Eu acho legal ouvir. Então, eu, desde o primeiro ano da faculdade, no The Arts era à tarde, então complicava bastante também a coisa de trabalhar fora, mas eu sempre, em todos os anos da minha graduação, eu trabalhei eu trabalhei no MUSA, que era o museu aqui da Federal de Arte, eu trabalhei em escola também, e eu trabalhei durante 3 anos numa galeria aqui em Curitiba, que hoje em dia não existe mais, mas eu trabalhava na equipe da galeria, na produção, desde vendas, a curadoria, a atendimento, a tudo. E isso, para mim, junto com a universidade, foi um super link assim, com o meio. Então, meio que já as coisas já foram acontecendo de uma maneira meio rápida, muito por isso. E eu acho assim, por um lado, eu sempre abri, hoje em dia menos, porque o trabalho ele tomou uma proporção maior, mas a coisa do trabalhar com arte também, assim, era algo que para mim, de certa forma, houve assim um momento tipo, putz, eu tenho trabalho na galeria e eu também trabalho, porque no começo eu trabalhava só na galeria e depois a galerista começou a se interessar pelo meu trabalho e as coisas começaram a rolar. Isso eu acho também que foi uma coisa bem específica assim que aconteceu. Mas isso me engatilhou para muita coisa, porque eu aprendi desde como tudo funciona, desde a editar, desde o mercado da arte, que eu acho que é um assunto, né, muito, muito importante ser falado assim, sobre isso. Ele não é para todo mundo, não precisa ser uma escolha de todo mundo, mas é muito importante também falar sobre isso, porque às vezes parece que é uma neblina, assim, com relação a tudo isso. Eu, hoje em dia, sobrevivo do meu trabalho, então, para mim, foi muito importante ter aprendido e vivido tudo isso, mas também eu tomei escolhas que eu sabia que eu queria crescer e tomar alguns pulos com o trabalho. E, por exemplo, assim que eu saí da universidade, assim que eu me formei, eu ia toda semana para lá e comecei a fazer um vínculo lá também. Então, quando eu me mudei para lá, eu já estava, de certa forma, um pouco inserida, assim. Eu acho que são escolhas que a gente tem que fazer a todo momento com relação a isso, assim, pesquisar, estar em diálogo e estar presentemente. Agora é muito difícil, mas assim, estar de uma maneira presente, também em contato com as pessoas e com o meio, porque as possibilidades são muitas, muitas, mas é muito importante escolher, assim.
de que maneira que você quer conduzir, assim. E conversar, eu sempre conversei muito com artistas mais velhos, por eu estar na galeria também trabalhando ali nesses bastidores, tipo, eu tive bastante contato com artistas de fora, porque a gente fazia feiras, viajei por causa disso. Então, também eu acho muito importante ver esse meio como um meio possível, assim, para essas relações, e tirar um pouco a ideia dessa incapacidade do artista e de uma ideia de que ele vai ser descoberto ou vai ser achado em algum momento, assim. É muito importante para mim criar, tipo, as minhas pontes, assim, também, do trabalho com o mundo. Maia, uma outra pergunta. A Janaína comentou que ela gostaria de saber se você sentiu muita resistência do mercado por ser mulher. E como que você sente essa questão hoje em dia? E não. Enfim, eu não quero ofender ninguém e nem criar uma ideia equivocada, mas eu vou ser muito sincera, porque eu comecei a produzir num momento onde, principalmente na pintura, em Curitiba, por exemplo, a maioria dos artistas mais conhecidos ou que já estavam no mercado eram homens, e mais velhos que eu, e talvez vindo de uma certa tradição do fazer pintura ou de fazer outras técnicas, escultura, vídeo também. E eu também trabalhava na galeria. Então, sendo muito sincera, sim, já senti uma certa resistência, mas sendo muito sincera também, deu tudo certo. Eu acho que também me aliei e dialoguei com outras artistas mulheres da minha geração. E sim, é um assunto ainda. Eu acho que mesmo eu estando em São Paulo agora, nesse comecinho de jornada, sinto essas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mudança ela está no próprio fazer. Assim. Ao mesmo tempo que isso é algo que eu me pergunto todo dia, isso também é algo que eu tento mudar, de certa forma, todo dia. Assim. E eu acho que o trabalho ele vem antes de tudo, assim, também. Por um lado, o trabalho é um espelho meu, mas ele também é um espelho reverso, que não revela nada. Ele pode revelar muita coisa, mas ele também pode revelar tudo o contrário, enfim. Então, também é interessante, porque eu trabalho com uma pintura que é grande, que por décadas a pintura está homogeneamente, injustamente inscrita na história da arte na mão de homens, assim, isso não é novidade para ninguém. Mas, de certa forma, eu acho que está no fazer, o próprio trabalho pode ser uma ferramenta de mudança, a própria pesquisa é uma ferramenta de mudança. E eu acho que também é muito, muito importante uma trajetória temporal, assim, onde você também está em diálogo com outras mulheres artistas, outras mulheres pesquisadoras, outras mulheres, não sei, que tem também esse poder de articulação, assim, onde o trabalho não vai ficar ilhado com você, assim. Mas também é importante levar que isso é um assunto, assim, não é tema do meu trabalho, mas óbvio que é um assunto. Eu sou mulher e onde eu vivo, qual é o meu contexto, tudo isso atravessa o trabalho, né? Sim, e o teu grupo de colegas, né, que você participou desse programa, né, de estudos, é uma espécie de um grupo de estudos de pintura, né, com a Regina Parra e com o Rodolfo Carigi. É um Eles grupo... abriram agora, vai ser online. Ah, que legal! Manda depois o link que eu passo para os alunos. Que esse grupo, ele foi um grupo que eu percebi que os seus colegas eram também, tinham muitas mulheres, né, pintoras, então eu acho que isso também fortalece de você ver de você formar uma cena, né, desse fortalecimento, de você estar em relação com outras pessoas e ver que isso é possível, assim, então eu acho que isso também é uma situação, né, que aconteceu. Sim, esse grupo foi um divisor de águas, assim, no meu trabalho e na prática, em tudo.
E foi logo em seguida da faculdade, foi bem importante para mim não ter parado, assim, me deixou em movimento com uma ótima perspectiva, assim, da prática. E eu acho que foi bem interessante você ter colocado que, por mais que essa seja uma questão ética para você, né, uma certa, qual a posição das mulheres dentro do mercado de arte, ou dentro da produção artística atualmente, mas que isso não é necessariamente um tema do seu trabalho. Que é um pouco diferente, por exemplo, da produção da Regina Parra, que é sua orientadora nesse programa, né? O trabalho dela, ela tem uma temática feminista, por exemplo, né? Então, a questão da mulher, ela entra como tema, assim. Sim. Então, acho que foi legal você também comentar um pouco essa diferença, né? Tanto de uma ética de trabalho, mas também uma relação com os temas que eu acho que você também já tem outros interesses, né? De pesquisa, assim, visual e poética. Sim. Eu acho que é bem importante um lugar de sinceridade para o trabalho, ver o que ele te diz, assim. E o meu trabalho, por mais que apareçam corpos femininos ou corpos híbridos e essas questões, eu não trago isso como tema, mas essas coisas atravessam, assim, com certeza. Sim. Pessoal, a gente passou um pouquinho do horário, que eu tinha convidado com a Maia até as 4h10. Alguém tem mais alguma pergunta? Daí seria a última, pois o horário está se avançando e às 5 a gente tem o microfone aberto. A gente tem uma outra atividade hoje, Maia, do campo remoto, que é um momento de microfone aberto para todo mundo apresentar coisas e conversar. Mas, se não tiver mais alguma colocação... Tem mais alguma pergunta? Senão também posso entrar com uma última colocação. Pode ser, então. No chat não surgiu nada, pode falar. No chat não surgiu nada, então pode falar. Tá. Então, eu queria agradecer mesmo e dizer que, para mim, é bem importante, como a Isa pontuou, esse lugar do diálogo. E eu acho que também o mais legal, assim, que eu acho que eu ainda converso muito com outros artistas, outros amigos artistas, é a gente desconfiar do que a gente acha desse como fazer arte, assim. Sempre tem uma certa desconfiança, assim, do que a gente acha que as coisas devem ser, ou muito desse como, assim, porque eu acho que o maior caminho até as coisas começarem a ter corpo é descobrir uma maneira sua, assim. Então, isso eu acho que é o mais importante, porque se podem fazer infinitas pinturas de uma cena de alguém fazendo um xixi, entendeu? Mas a única coisa que vai importar é o como nesse sentido. Então, para mim, isso foi, eu acho que a maior sacada, assim, do trabalho. E como eu falei antes, assim, por mais referências e diálogos e pontos e questões profissionais, para mim é muito importante que o trabalho seja um lugar das coisas que eu gosto, assim. Então, que eu tenha um prazer, que me deixa feliz e realizada, porque alguns anos atrás eu também tive uma época que eu produzi trabalhos que eram muito ligados ao que eu achava que deveria ser, que ia chamar atenção para isso ou aquilo, mas aquilo não me dava o mínimo prazer, que eram trabalhos com mapas que eu fiz, que foram muito legais, me levaram para lugares legais, mas, de certa forma, eu não estava sendo sincera com o que eu gosto e o que me dá prazer. Então, assim, também eu gosto de pensar isso, assim, que eu acho isso muito legal e eu adoro desenhar e, para mim, essa rapidez é também por uma certa facilidade e sempre também lembrem que as coisas que a gente tem facilidade são as coisas que a gente faz bem, assim. Eu dei uma volta, assim, no meu trabalho, onde eu sempre desenhei corpos e em algum momento eu parei porque eu via que eu fazia isso muito fácil, eu achava muito simples e hoje em dia eu vejo que isso é o mais legal, que é o que eu sei fazer e que são os lugares onde que me fazem alcançar as imagens que eu quero, assim. Então, desconfiem um pouco também dessa ideia do que a gente tem sobre o fazer.
Muito legal, Maia, você falar isso, porque eu acho que é uma ideia de ser verdadeira mesmo, né, com o que você tem para oferecer, assim, para a pintura, para o seu trabalho, então acho que, para a sua pesquisa, então acho que isso é muito, muito bom você falar, a gente ainda não tinha trabalho sobre esse momento, o que você achava dos mapas, eu achei muito legal que você trouxe isso, que é se colocar muito verdadeira aqui, né, e eu também queria muito agradecer, acho que foi muito boa a conversa, muito obrigada mesmo, Maia, por aceitar o convite, e também eu acho que é um convite difícil, né, porque a gente está invadindo a sua casa, o seu quarto, a sua vulnerabilidade, digamos assim, e é um pouco característico do momento que a gente está vivendo, a gente acaba invadindo a casa das pessoas, e isso tá, por mais que a gente esteja longe, está tornando a gente um pouco mais íntimos, né, então... muito obrigada. Tem muitas pessoas. Eu não sei se você acessa o chat porque você está no celular, mas tem muitas pessoas agradecendo a conversa. Será que eu pego? Consigo ver? Ai, gente, que legal, obrigada. Ah, Débora, legal. Então é isso. Será que depois? Oi? Será que fica essa conversa? Eu consigo ler? A gente gravou. Daí talvez dê para acessar o chat. Tem razão. Gente, muito obrigada. Muito legal mesmo. E espero de verdade que a gente consiga se encontrar pessoalmente. E sintam-se super abertos para me escrever pelo Instagram. A Isa pode passar meu e-mail. Eu passo, pode passar... Tá bem. Então, cara, muito obrigada, Maia. Obrigada, gente. Valeu, obrigado, Maia. Obrigada. Obrigada, Maia. Tchau. Valeu. Bom trabalho. Boa viagem. Tchau, obrigado. Boa viagem, boa exposição. Obrigada.